pessoal, bom, eu tô aqui para contar agora a outra parte da minha história, porque a primeira parte eu falei de frustração, eu falei da descoberta com o Reiki, o quanto isso aliviou a minha vida, o quanto eu pude ajudar as pessoas, porque na verdade depois que eu descobri o Reiki, eu concluo aquele vídeo, contando que a minha vida tinha se transformado e eu queria compartilhar com vocês agora um pouco dessa transformação. O que foi essa transformação, na verdade? De quando eu fui mudando, de quando eu fui adquirindo mais energia, uma esperança de uma vida muito melhor com o Reiki e como eu estou hoje, nesse caminho de 20 anos. Porque quando eu digo assim que eu era uma pessoa e depois eu me transformei em outra pessoa, e é isso que eu quero falar para vocês agora, exatamente sobre isso. Porque antes eu me via como uma dona de casa, cheia de sonhos, com muitas coisas para realizar e eu não tinha nem energia, nem dinheiro e nenhuma direção para fazer tudo que eu queria fazer. Mas as coisas foram acontecendo e eu vou contar agora um pouquinho desse caminho, o caminho que hoje eu vejo com muita alegria, sabe? O resultado que eu tenho hoje mesmo, no presente, é fantástico pelas coisas que eu conquistei. E no começo eu era sozinha. Naquela época, 20 e poucos anos atrás, não tinha essa predisposição das pessoas de falar sobre espiritualidade, porque tinha as religiões, como sempre teve, Mas esse meu caminho, ele foi mais um encontro entre eu e a própria espiritualidade. Então eu tive que refinar esse contato, mudando a minha alimentação para limpar o meu canal. Eu queria explicações, as filosofias não me explicavam. Eu queria a fundo como as coisas podiam funcionar. E de acordo com o que eu fui entendendo, compreendendo, eu comecei a aplicar isso na minha vida. E aí as coisas começaram a acontecer de uma forma muito mágica. Porque eu fico imaginando assim, naquela época eu não conhecia nenhuma editora, eu não tinha contato com ninguém na mídia, eu não tinha nenhum parente espiritualista, eu não conhecia nenhum amigo reikiano, eu não tinha pessoas que pudessem me dar um suporte. Então assim, era eu e a minha fé. Quando eu parei de comer açúcar branco, por exemplo, há 25 anos atrás, que foi dado isso com uma intuição muito forte, para que eu conseguisse trabalhar com a espiritualidade, era o primeiro passo, deixar a carne, deixar o açúcar branco, o álcool, que era uma coisa rara que eu tomava, mas também era para deixar. Isso foi assim, uma intuição muito forte que eu tive que acreditar, porque naquela época, parar de comer carne ou não usar o açúcar branco era uma coisa tão absurda. Eu não conheci ninguém vegetariano. Hoje eu conheço muita gente vegetariana, até vegano. Mas há 25 anos atrás, pouco se falava sobre isso. Era uma coisa assim meio exótica, sabe? Parecia que a gente era meio maluquinho, esotérico. Então todo mundo que ia pro lado do ocultismo, do esoterismo, ficava sempre uma coisa meio mística e não era levada a sério. Então, muitas vezes até dentro de casa, com os familiares, não era uma coisa que caía muito bem esse jeito que eu comecei a levar a vida. E aí eu percebi que para fazer algo diferente eu tinha que me melhorar. Eu tinha que melhorar muito quem eu era. Isso era uma coisa muito forte. Se eu queria dar um salto na minha vida, aqui na Terra, eu tinha que melhorar quem eu era, mas melhorar o meu próprio ser. E isso foi uma angústia que começou a se criar, porque tá bom, eu mudo aqui na alimentação, mas o que eu preciso fazer? Eu queria descobrir um caminho para evoluir de uma forma mais clara. Eu tinha estudado Cabala, estudei muitos anos Cabala, estudei sobre espiritualidade, sobre espiritismo, sobre outras religiões, mas ainda eu achava tudo muito complicado. Eu sempre achei que a resposta para se viver uma vida e evoluir dentro dela devia ser uma coisa muito mais simples, muito mais palpável do que era mostrado para a gente. Não precisava de tanto ocultismo, de tanto segredo, de tanto mistério. Não, deveria ser algo mais simples. E eu comecei a me abrir para isso. Então, algumas descobertas começaram a acontecer na minha vida por conta desse contato com a espiritualidade, alguma coisa assim, bem acentuada. Eu me abria para alguma coisa, passava um tempo, isso vinha como resposta. E as respostas sempre foi do alto para cá.
Nunca foi exatamente aqui. Muitas vezes, depois que eu tinha escrito sobre várias coisas, vários temas, que eu tinha pesquisado, não achava nada, e aí me vinha uma resposta, eu entendia, depois de anos, eu via isso escrito em algum lugar, eu falava assim, nossa, fez todo sentido agora eu entendi, porque eu absorvi uma ideia, aí eu pratiquei, e depois eu acabei lendo ou conhecendo por aqui, alguma coisa que alguém tinha falado, e aí fazia mais sentido para mim. E duas coisas, né, além do Reiki, que foi me passado, que mudou totalmente o meu caminho, foi a mesa reikiana e as 10 partes do ser. Uma está muito ligada à outra, porque quando eu comecei a construir a mesa reikiana, que era algo que foi passado muito aos poucos, através de sonhos, de intuições, de visões. Eu estava atendendo alguém, eu estava aplicando reiki, né? Porque quando, eu já falei isso em outros vídeos, quando a coisa começou a apertar demais, a única coisa que me restou foi trabalhar com reiki. E aí, quando eu comecei a trabalhar com reiki, a mesa reikiana começou a vir. Por quê? Porque eu me abri para o universo assim, para a espiritualidade. Se o reiki é tão maravilhoso e é uma energia, deve ter alguma maneira das pessoas, da gente ter esse acesso de uma maneira muito mais constante, de não ficar quebrando só aquela 1 hora que eu estou usando, ou só naquele período de tempo que a pessoa pode fazer. E foi me passado a mesa reikiana, que é uma técnica que eu uso hoje, que envia reiki 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, enquanto a pessoa está ali recebendo, ela vai receber infinitamente a energia reiki. Só que mesmo assim, eu enviando reiki, tendo uns resultados maravilhosos, que começou a me entusiasmar muito, ainda uma parte minha ficou aberta para entender o funcionamento da vida. Então tá, eu sabia que a gente precisava de energia. Sem energia, as coisas bloqueavam, não tinha força suficiente para caminhar, não tinha energia para construir uma realidade que eu gostaria de construir. Então eu ficava sempre na mesmice. A energia veio, só que eu precisava de uma direção. E essa direção, ela começou quando eu me abri totalmente para entender a vida. E aí eu falava assim, ok, tá bom, então eu vou ter energia, mas como aplicar essa energia? Aonde aplicar essa energia? Como usar ela de uma maneira que mude a minha vida, que eu evolua como ser? Porque não adianta, se eu estiver num caminho errado, cheio de energia, o que eu vou fazer com isso? Eu posso continuar no caminho errado, eu posso perder tempo mesmo assim. E essa orientação começou a chegar, o conhecimento das 10 partes do ser. E aí, aos poucos, eu fui entendendo que um complementava a outra. Porque eu trabalho a mesa reikiana a partir das 10 partes do ser. Percebendo aonde a pessoa está fraca, onde tem um desequilíbrio. E aí eu vou lá diretamente. E isso me ajudou demais a me conhecer. E eu comecei a transportar isso aí também para as pessoas que eu atendia. A identificar que parte dela que não está legal, onde que está fraco. E as 10 partes do ser foi fazendo tanto sentido na minha vida, mas tanto sentido que eu comecei a trabalhar muito com isso. A ponto de tanto atender pessoas no experimento com a mesa reikiana e no experimento das 10 partes do ser, que isso se tornou outros cursos também. Então eu passei a dar cursos de reiki, cursos de mesa reikiana, fazer outros canais de mesa reikiana e o curso das 10 partes do ser. No final das contas, enquanto isso, eu fui escrevendo outros livros, eu fui canalizando obras. Eu escrevi Dandara, que é a história de uma garota que passa a sua vida inteira tentando salvar o seu pai. Então ela fica entre a culpa e a liberdade. Aí eu escrevi a mesa reikiana, escrevi as 10 partes do ser, mas ainda assim era pouco. Por exemplo, as 10 partes do ser se tornou um curso online. Por quê? Porque tem que ter um acompanhamento. É difícil só com um livro a pessoa entender, ou só com um curso. É preciso de alguma coisa a mais, uma orientação mais efetiva. Então, com o tempo, enquanto isso, a minha escola de reiki teve que passar por uma transformação. O meu espaço do Via Dandara era uma salinha dentro da minha casa. Eu tive que mudar da minha casa e deixar para poder aumentar uma sala, ter uma sala grande e fazer os atendimentos com a mesa.
Aí depois já não bastava mais uma sala grande, porque a procura e a busca pelos alunos, pelas pessoas começou a aumentar. Eu tive que fazer uma grande reforma. E aí depois eu tive que fazer uma outra grande reforma, até que tornou hoje uma escola que tem várias salas funcionando de reiki. A gente dá curso todos os finais de semana, lota a nossa escola. Então hoje nós temos uma escola, a maior escola de reiki do Brasil, e eu desconfio que seja a maior escola de reiki de todos os outros países também. Porque tem muita gente estudando, muita gente em curso, se formando, e a gente forma mestres reikianos. Porque a ideia quanto mais for levado para o mundo, quanto mais reikianos for iniciado, mais vai se expandir essa energia. Até que aquela energia que passava assim, que chega para a gente com fio, ela chega em massa, porque muitos reikianos, essa energia vai ter que descer muito para a Terra de uma vez só. Então essa é a ideia. O meu objetivo é trazer muito dessa energia, que muitas pessoas tenham acesso tanto ao curso como à terapia. E isso se dá através também da mesa reikiana, né? Que também dá para expandir muito esse canal. E além de tudo, esse conhecimento maravilhoso das 10 partes do ser. Então hoje, e aí eu comecei a gravar alguns vídeos. Olha, gente, há uns 4 anos atrás, quando eu resolvi gravar o primeiro vídeo, justamente para apresentar a mesa reikiana para o mundo, que é o chamado, né? Nesse vídeo, assim, eu sabia que eu precisava fazer. Outra vez eu tive que respeitar a minha intuição. E aí algumas pessoas falavam assim, nossa, mas tem tanto vídeo todo dia sobre algum assunto assim, ninguém vai ver. E não, as pessoas viram, gostaram, e eu comecei a gravar mais vídeos e mais pessoas curtindo. Então, enquanto a minha escola de Reiki ia crescendo, o meu canal no YouTube foi crescendo, os livros foram aparecendo. Então, hoje nós temos 3 livros. Nós temos o canal do YouTube com mais de 1 milhão de visualizações. Temos nosso curso online das 10 partes do ser. Uma escola linda, que traz assim uma esperança muito grande para um mundo melhor. E é isso. Então eu acabei construindo a minha mensagem aqui é que mesmo sem conhecer pessoas que pudessem me ajudar nesse caminho, mesmo sem ter um suporte de experiência de outras pessoas físicas aqui, eu tive no mundo espiritual, porque eu refinei o meu canal, porque eu mantive uma ligação muito grande, uma conexão muito grande com a espiritualidade, e isso eu não abro mão. Então, muitas vezes eu tenho que trazer pessoas, dispensar pessoas, trazer conhecimentos e aprimorar aquilo, porque o meu respeito de verdade é com a espiritualidade, é o meu guia, eles são os meus mentores, tudo é baseado muito na minha intuição, nos meus sonhos, naquele feeling assim de que isso vai trazer uma coisa boa, não, isso não vai trazer. E esse afinco que eu tenho com o meu trabalho, sabe? Esse comprometimento com o meu trabalho faz com que cada vez coisas mais bacanas aconteçam na minha vida. E um crescimento que não tem fim. Eu tenho uma visão muito linda de tudo que eu faço. E eu ainda quero alcançar muito mais, atingir muito mais pessoas. Por isso a gente vai aprimorando cada vez mais com cursos de autoconhecimento, autoajuda online, de ampliar nossa escola de Reiki, porque o nosso Reiki é presencial, de aprimorar e de melhorar e levar cada vez mais a mesa reikiana para outros canais de Reiki. E assim eu espero muito contribuir com um mundo melhor, porque tudo isso me ajudou a ter uma vida muito melhor, tanto uma vida material como uma vida espiritual, sem contar com todas as alegrias, né? Porque eu não conhecia ninguém antes e hoje eu conheço pessoas lindas, os meus alunos, as pessoas que me buscam. Gente, eu tenho uma sorte muito grande de atrair pessoas maravilhosas para conviver. E aí a gente tem uma equipe muito bacana. Esse caminho, assim, é um caminho sem volta, né? É um caminho de progresso, de prosperidade. Então, se você tem algum sonho, algum desejo e não encontra ajuda aqui, material e física, olha, pode ter certeza que quando essa ajuda, essa orientação, esse suporte vem da espiritualidade, aí sim você tem a ajuda certa.
Então aí, capricha no seu contato, e isso se dá como? Capricha, mas vou caprichar como? Eu comecei pela alimentação, foi meu primeiro, foi assim, foi um insight, foi a primeira intuição, comece pela alimentação. Tira o álcool, a carne, o açúcar branco o máximo possível, porque isso limpa muito o nosso canal. E depois melhorando nossas atitudes, melhorando quem nós somos. Porque se a gente quer ter contato com seres superiores, com seres de luz, a gente tem que ter uma vibração muito boa. Não adianta eu querer mal para o meu próximo, eu desejar coisas ruins, eu me vingar, eu fazer coisas assim e querer um contato com a espiritualidade. Não faz sentido isso. O sentido de você ter um contato com a luz é vibrar como eles. E eles são rápidos, eles são ágeis. A gente tem que estar aberto, que nem você lança uma ideia. Tem equipes espirituais pronta para te ajudar naquilo. Porque o que acontece? Eles também querem um mundo melhor. Eles também precisam ajudar aqui para levar a vibração do planeta. E poucas pessoas se dispõem a isso, se dispõem a escutar sem preconceito, a escutar sem fazer tanta pergunta. Eu deixo vir as orientações. Quando eu fiz a mesa reikiana, eu não fiquei perguntando, questionando como isso se dá. Não, eu acreditei que daquele jeito daria certo, as pessoas receberiam energia em abundância, elas se melhorariam, e eu fiz. Sem dúvida, eu simplesmente fiz, experimentei e as pessoas foram chegando para que eu conseguisse ter contato com isso na realidade, assim, não ficar no mundo da imaginação. Eu tinha pessoas para tratar, eu tratava e elas melhoravam. E quando eu não via resultado, eu pedia assim, me mostra, mostra se eu estou certa, mostra se é assim mesmo. E os resultados vinha uma pessoa assim, nossa, depois que você me colocou na mesa reikiana, eu consegui blá, 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 blá. E aí eu comecei a entusiasmar, lógico, né? E com as partes do ser foi a mesma coisa. Eu fui trazendo esse conhecimento, aí eu comecei a dar curso sobre isso, e aí as pessoas começavam assim, nossa, depois que eu entendi que meu ser é planeta, ou que meu ser é missão, eu comecei a me realizar. E aí eu falei assim, olha, funciona, não funciona só para mim, funciona para todo mundo, desde que a pessoa se abra para isso. E eu não questiono muita coisa, não. Eu não sou aquelas pessoas que ficam assim, recebo uma intuição e fico lá querendo provas o tempo inteiro. Porque eu não imagino que esses seres precisam provar coisas. Eles colocam pra gente. Se a gente quiser pegar, absorver o conhecimento e testar por a gente mesmo, se deu certo, se valer, a gente vai. E não aquela coisa chata de ficar, será mesmo? Será que é? Não, pega aquilo e faz acontecer. Aconteceu é porque está certo. E aí eu fui moldando a minha vida nesse sentido. E hoje eu estou muito, muito feliz com os resultados que eu estou tendo. E cada vez cresce mais o número de visualizações do nosso canal, cada vez cresce mais o número de pessoas entrando nos cursos, aprendendo. E essa é a minha colaboração. É a minha colaboração para aquilo que eu mais prezo no mundo, que é colaborar para o despertar de uma vida melhor. E enquanto mais pessoas tiverem esse despertar, quanto mais eu conseguir ajudar a aliviar o sofrimento e a conectar a pessoa com o alto, mais eu vou estar cumprindo a minha missão. E essa conexão, ela é feita, isso é pessoal. Isso não dá para jogar para o outro fazer. Para a gente aprender a intuir, não fica forçando, sabe? Às vezes eu recebo uns telefonemas ou umas mensagens assim, eu estou colocando vídeos para melhorar minha pineal, para abrir, para expandir, ou eu estou fazendo, forçando a barra ali. Não força não é assim que você vai conseguir forçar um contato com a espiritualidade, é se melhorando, é ser uma pessoa melhor, não precisa tomar nada, não precisa fazer uso de nada para que você melhore o seu contato com eles. O que vai melhorar é a postura que a gente tem na vida, é aumentar o nosso amor pelas pessoas, é aumentar a nossa predisposição em ajudar o próximo. E isso não tem nada a ver com cobrar ou não cobrar. Porque cobrar ou não cobrar para um trabalho faz parte de um preconceito social,
um preconceito que só atrapalha, só faz com que forças sejam quebradas, a força da luz, a força de caminhar para frente, que fica aquele dilema, aquela polêmica, ai, mas pode cobrar, não pode cobrar. Gente, isso é um trabalho. Se você dispôs a fazer um trabalho, é justo que você ganhe. A própria espiritualidade passou isso muitas vezes, porque as pessoas precisam trocar com você alguma coisa. Você está dando algo, um conhecimento, uma melhoria para ela, ela devolve aquilo na energia do dinheiro. E o resultado, sim, é esse resultado que importa para nós, para a espiritualidade, que aquilo funcione, que você não venda uma mentira, que você não faça uma farsa do seu trabalho. Então, se for um trabalho sincero, um trabalho que tem a ver com o crescimento do outro, com melhoria do outro, isso é justo que você receba por isso, com certeza. Então, vamos lá, se esse áudio serviu para alguma coisa para você seguir o seu caminho, se você precisava dessa forcinha aí, espero ter colaborado, tá bom? Um beijo, pessoal!